Exatamente o espírito esse, Valu. A gente falava no começo da transmissão, o Cruzeiro precisa parar de perder, o Cruzeiro precisa conquistar 3 pontos, independente da forma. Não foi o jogo dos mais bonitos, mas são 3 pontos. Eu gosto muito de brincar em alguns momentos que quer ver show, você pega ali o DVD ou do seu cantor, da sua diva pop ou de quem você gosta e assiste. Futebol é 3 pontos, é entrega, é comprometimento. O Cruzeiro aproveitou da fragilidade do Vasco, o Wanderson achou o Christian que não desistiu da jogada, o Cássio, pra mim, com muitos méritos, se recupera depois do que aconteceu na quinta-feira e o Cruzeiro volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Era importante se manter 100% dentro de casa, era importante não sofrer gols e o Cruzeiro conseguiu tudo isso. Um segundo tempo muito brigado, de muita disputa, de muita entrega, os jogadores saindo extenuados, o Lucas Silva, o próprio Kaique, o Cássio, que parece estar reclamando de algum tipo de dor, mas é um Cruzeiro que competiu até o final, até o último momento, e é premiado com os 3 pontos. É esse o espírito que o torcedor do Cruzeiro quer. Nem sempre a gente vai poder observar um jogo como o do Bahia, que o Cruzeiro vai dominar de ponta a ponta. Mas o torcedor do Cruzeiro, a única coisa que ele não quer é ver um time que entrega pro adversário com muita facilidade ou que não busca com muito afinco sair com os 3 pontos. Foi um Cruzeiro que hoje lutou muito, batalhou muito. Uma prova disso é a forma como os jogadores saem de campo e o Cruzeiro volta para Belo Horizonte com 3 pontos e agora tem aí mais tranquilidade para trabalhar ao longo da semana pensando no confronto contra o Vila Nova. 3 pontos muito importantes na raça, na briga e o Cruzeiro consegue aí sair com esse resultado positivo. Alguém falou de diva pop nesse programa e não fui eu, né? O Cruzeiro ganha, tudo acontece. Que coisa maravilhosa. Que grande momento de Pedro Torres. Gente, acho que não foi um jogo brilhante do Cruzeiro, mas acho que foi um jogo principalmente sem bola, muito bom. Acho que a equipe construiu o suficiente para merecer a vitória hoje. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e acho que a própria posição na tabela antes desse jogo mostrava que Cruzeiro e Vasco estavam muito próximos porque tem problemas similares, né? Tem valências, mas também tem problemas e acho que foi um jogo muito brigado. O Vasco teve os seus momentos, mas o Cruzeiro foi feliz em conseguir converter as poucas oportunidades que teve, né? Assim, foi lá, converteu um gol chorado, linha de impedimento, com tudo que tem direito, né, para trazer drama. E acho que, acima de tudo, foi um time muito maduro para sustentar esse placar, mesmo quando visivelmente já estava abaixo fisicamente, sentiu muito na questão da intensidade, mas acho que é uma entrega geral do time, assim, tá todo mundo de parabéns. Mais um jogo com essa formação, né, essa escalação ideal, entre aspas, que Leonardo Jardim tem colocado em campo, e mais uma resposta positiva desse time. Muito feliz pela partida do Cássio. Eu acho que hoje, independente de jogar A ou B, o importante é que o Cruzeiro vá bem, e depois da partida que o Cássio fez, ele sabe, né, que ele falhou. O Cássio é um goleiro bem experiente. Então, depois desse jogo, ele ter uma apresentação como a que ele teve hoje, onde ele foi fundamental para essa vitória, é muito importante para ele e para o Cruzeiro. Eu torço muito para que ele recupere a boa forma, porque nós precisamos disso, seria um problema a menos. E que bom que o Cruzeiro consegue a vitória, consegue passar um jogo sem sofrer gols. Verratti não teve tantas oportunidades assim, né, meninos? A gente estava aqui bem preocupado com isso. Quando teve, o Cruzeiro soube ali sofrer e passar por isso. E, cara, o mais importante é a vitória hoje. Acho que permanecer com 100% de aproveitamento em casa, nenhum outro time da Série A tem isso, e o Cruzeiro na quinta-feira tem um jogo muito importante, então que animicamente, que do ponto de vista de confiança, esses 3 pontos aqui sirvam para isso também, para a equipe fazer um grande jogo diante do Vila Nova, construir um resultado. A gente vê que esse time tem capacidade, precisa mostrar mais, precisa melhorar em alguns aspectos. Houve um momento ali do segundo tempo, em especial no início, que achei que o Cruzeiro estava rifando demais a bola, não estava conseguindo construir como normalmente é o seu melhor, né, com triangulações, com toques de bola. Mas faz parte, né? O jogo tem momentos e acho que hoje o mais importante era vencer, e muito feliz com essa vitória do Cruzeiro, que agora é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. E é isso, né, Valu? Tá muito cedo pra gente ficar falando de classificação, mas o importante é confirmar os pontos acessíveis, e hoje o Cruzeiro fez isso e tá todo mundo de parabéns. Opa, e principalmente vamos somar, né, Rafaela, vamos somar, a expectativa é grande, a gente sabe que tem muito campeonato
pela frente ainda, mas a gente sempre lembra aqui o que aconteceu a respeito do ano passado, né? Quando foi uma boa arrancada do Cruzeiro dentro de casa. E a gente tá vendo aí, Rafa, passando alguns resultados, né? Ainda tem um jogo para acontecer agora mais tarde, entre Santos e Red Bull Bragantino. Mas a gente vê um Bahia que sempre que o Cruzeiro ganha, né? O time é ruim. Sempre que o Cruzeiro ganha, o time é ruim, e sempre que o Cruzeiro perdeu para uma baba. Então é sempre ruim. Mas a gente fala da força desse Bahia, ou será que não vale destacar um time que vai lá e vence o Palmeiras no Allianz Parque, né? Como fez agora nessa rodada. Então, o Cruzeiro vai lá, faz 3 pontos, chega aos 10 e neste momento é o quarto colocado no aspecto anímico, Rafa, dentro do Campeonato Brasileiro. Claro, o melhor cenário possível, a gente ainda vai seguir falando de Campeonato Brasileiro, é que o Cruzeiro faça também uma boa atuação durante a semana contra o Vila Nova para chegar melhor ainda, mas dentro do Campeonato Brasileiro, neste recorte, sim, pessoal, é um recorte de 6 rodadas, mas a gente necessita de fazer, né? O Cruzeiro, então, consegue vencer o Vasco e vai enfrentar esse Flamengo no final de semana dentro do Campeonato Brasileiro. E tá aqui, quando você olha as equipes que mais venceram, são Flamengo, 4 vitórias, Palmeiras, 4 vitórias, e logo ali na sequência tem o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino, o Fluminense. A gente sabe que não devemos conseguir, de acordo com o que acontece agora, tá, pessoal? Meu desejo é o Cruzeiro no calcanhar dessa turma daqui até o final. Mas é muito importante sempre, Rafa, para mim, você começar assim, especialmente as 10 primeiras rodadas do campeonato. Sem dúvidas, Valô. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que não leva desaforo para casa e normalmente quem começa mal tem muita dificuldade para se recuperar. E aí começar mal não só a questão de rebaixamento, porque quando você começa o Campeonato Brasileiro, as equipes disputam em faixas diferentes e com objetivos diferentes. Então, mesmo que o seu objetivo seja título ou G6, se você começa muito mal, às vezes você não necessariamente vai correr um risco de queda, mas por vezes não consegue chegar. E a tônica do Campeonato Brasileiro até aqui, óbvio que é um recorte ainda muito prematuro, mas é de um campeonato muito equilibrado. Você bem citou aí, Flamengo, Palmeiras com 4 vitórias, o Cruzeiro já na sequência com 3, junto de Bragantino, de Fluminense, de outras equipes. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado e é momento de você confirmar os pontos que te são acessíveis. E eu acho que principalmente fundamental dentro dos seus domínios. E aí é muito importante que o Cruzeiro continue nessa pegada muito parecido com o que foi o início do ano passado, né? 3 jogos em casa, 3 vitórias. É fundamental que o Cruzeiro confirme os seus pontos quando joga nos seus domínios. Você citou o exemplo do Bahia. Muita gente falou sobre aquela vitória magrinha e difícil sobre o Mirassol e desde então ninguém conseguiu vencer o Mirassol, seja em casa, seja fora. Esse é o Campeonato Brasileiro. Às vezes não importa muito assim se foi vistoso, se foi perfeito, se foi dominante durante os 90 minutos. O que importa é quando o juiz apitar, os 3 pontos estarem do nosso lado. Principalmente nesse momento que ainda é um início de trabalho do Leonardo Jardim, ainda há muito o que corrigir, mas é muito mais fácil trabalhar com paz quando você tem o resultado do seu lado. Então, fundamental para o grupo, fundamental para o Leonardo Jardim. Espero que traga, no momento em que o Cruzeiro tem muitos problemas de bastidores, muitas coisas que são faladas e que não deveriam ser faladas, que pelo menos no campo e bola, né, a turma, a comissão técnica e o grupo de jogadores tenham paz para trabalhar, para desenvolver esse trabalho, porque é aquilo, a gente está aqui super feliz comemorando, mas quinta-feira já tem jogo importantíssimo e no final de semana tem um jogo duríssimo. E esse é o futebol brasileiro, esse é o nosso calendário, não dá muito tempo, né, da gente aproveitar certas coisas, mas que pelo menos sirva então para que o time pegue essa confiança e vá muito bem contra o Vila Nova e vá muito bem na sequência, porque eu acho, Valor, que o time já mostrou que consegue competir
de igual para igual contra qualquer equipe. Agora é óbvio que precisa melhorar algumas questões de construção, né? É óbvio que parece que o time cai um pouquinho de rendimento ali no segundo tempo, fisicamente ainda não tá todo mundo naquele nível que a gente precisa, mas o mais importante nesse momento é competir e não permitir ao adversário oportunidades de te punir. Hoje o Cruzeiro foi muito maduro e acho que o grupo tá de parabéns por isso, que siga dessa forma. Mais de 12 mil likes aqui, mais de 12 mil pessoas e mais de 9.200 likes. Deixa o like aí, pessoal. O Samuel tá bem, viu, pessoal? Mandei mensagem aqui pra ele, porque não é fácil, né? Não é fácil pra ninguém, pra nenhum de nós torcedores do Cruzeiro. Eu terminei aqui, o estúdio tava uma agonia danada ali para aquele final e tenho certeza que todos os torcedores do Cruzeiro espalhados pelo mundo afora, a gente precisa de virar a chave, precisa de conseguir com que os resultados aconteçam, mesmo naquelas partidas. A gente não vai conseguir atuações, Pedro, sempre como foi aquela atuação contra o Bahia, mas um time consegue ser um time chato, né? Aquele popular, um time carne de pescoço, ele também consegue vencer jogos em que ele, de repente, tem uma oportunidade só, e foi isso, né? Hoje o Cruzeiro, se você tentar lembrar uma defesa difícil do Leonardo Jardim, você não vai conseguir achar, do Léo Jardim, goleiro do Vasco, né? Você não vai achar, mas o lance que o Cruzeiro pisou dentro da área acabou sendo gol, né? O Cássio fez várias defesas importantíssimas, já disse, para mim, o melhor do jogo pelos lados do Cruzeiro, mas é um time assim também que a gente precisa de ter, né? Um time que se entrega, cara, entrega com organização, repito, foi de longe, não foi um jogo nem parecido contra aquele com o Bahia, criou uma chance clara, guardou, e o principal que a gente dizia também, não tomar o gol, cara. Tá aí, mais uma vez, quem diria, né, ô Pedro, que pode nos aproximar de vitórias magrinhas no placar, mas que a gente olha pra tabela e significam tanto. Exatamente, Valu. O Cruzeiro ele precisava de ser mais letal e o Cruzeiro foi quando ele teve oportunidade. Ele conseguiu marcar o seu gol e o Cruzeiro sai vencedor, mas o Cruzeiro precisava também competir e vender muito caro para o adversário qualquer possibilidade de um ataque mais perigoso. E isso passava pelos jogadores de linha e também pelo Cássio. E o Cássio fez muito bem, né? O Cássio fez defesas assim extraordinárias, aquele cabeceio do Vitor Luiz lá na primeira etapa. Depois o mesmo Vitor Luiz chutou muito bem e o Cássio conseguiu defender ali com o peito. Então foi um Cruzeiro que vendeu muito caro o jogo e não à toa sai vencedor, né? Mesmo pelo placar mínimo. Então era um resultado muito importante. O Cruzeiro precisava frear essa espécie de crise que ia se criando. O Cruzeiro perdeu para o Red Bull Bragantino, depois perdeu para o Palestino. O Cruzeiro não poderia sair de um resultado, sair com um resultado diferente como esse de hoje, que foram os 3 pontos, uma vitória, se mantendo 100% dentro de casa. Então é muito importante a competitividade do Cruzeiro, foi o que pesou a favor do Cruzeiro, mas principalmente ter a cabeça fria no momento de a única oportunidade concreta aparecer, o Cruzeiro colocá-la para dentro do gol. 2 participações muito importantes, né? O Wanderson, como você disse muito bem aqui em off, claro que a defesa do Vasco bobeou, mas o Wanderson acreditou. Então, é uma deficiência do adversário, mas o jogador do Cruzeiro, ele também precisa acreditar que essa bola vai chegar. E se posicionou, e voltou, né, Pedro? Exatamente. A gente vê muitas vezes, o cara tá lá em Nárnia naquele tipo de lance, ele foi acompanhando o ataque saindo do campo de ataque. Exatamente, ele acompanhou muito bem. O Christian também, né, vem de trás ali, pisa na área. É uma característica do Christian que a gente já debatia na Samuca TV por várias vezes. É um jogador, mesmo jogando como volante ou jogando como um meia pela direita, ele pode pisar mais na área, pisou na área, finalizou e marcou o gol. Uma justiça ao Christian, que fazia um bom jogo e inclusive teve um gol marcado, mas acabou sendo anulado ali porque a bola bateu no Caio Jorge. Então é uma partida, como a Rafa disse, existem coisas a serem corrigidas. O trabalho do Leonardo Jardim, ele não vai passar a ser perfeito só porque o Cruzeiro venceu, mas era necessário vencer mesmo em dias onde o Cruzeiro não era melhor. O Cruzeiro foi melhor, por exemplo, em boa parte do jogo contra o Palestino e não venceu. O Cruzeiro teve boas participações contra o Bragantino
e não conseguiu levar o empate. Em outros jogos no Campeonato Mineiro, lá atrás, ainda com o Leonardo Jardim, foi melhor do que o América na primeira partida da semifinal e não venceu. Hoje o Cruzeiro oscilou dentro da partida, mas conseguiu vencer. O ponto importante era sair vencedor. Isso o Cruzeiro conseguiu com o bônus de não sofrer gol. Então agora é uma semana mais tranquila após vitória para ir corrigindo as coisas que precisam ser corrigidas no trabalho. Foi um jogo em que o Cruzeiro não teve tantas finalizações na direção do gol, né? A gente já comentava isso aqui no intervalo e no segundo tempo isso não mudou muito. E nesse cenário é fundamental que você seja efetivo nas oportunidades que você teve. E acho que o Cruzeiro conseguiu ser efetivo dentro das poucas oportunidades claras de gol que criou. E criou poucas oportunidades claras porque creio que pecou muito ali no último terço, na tomada de decisão, em alguns passes, em algumas finalizações. Acho que é sintoma de um trabalho que está se iniciando, mas acho que é sintoma também de uma falta de confiança pelos resultados negativos. E a gente não pode esquecer que é um time que vem de um vexame, né, na Sul-Americana, basicamente já confirmada a eliminação na competição. Então, acho que tudo isso nesse momento acaba atrapalhando, mas é importante o time seguir tentando até o final, e aí tanto no momento ofensivo quanto defensivo. Então, acho que hoje quem esteve em campo está de parabéns por ter tentado até o final e buscado esse gol, e acho que o time foi premiado por isso. Como o Pedro falou, o Christian premiado por essa ótima partida, mas acima de tudo, defensivamente, e aí todos os atletas, né, momento defensivo é do centroavante para trás, todo mundo, por terem acreditado, por terem brigado muito, lutado por cada bola, e o Cássio com uma partida espetacular, do jeito que a gente precisa, né, e do jeito que ele precisava também, que seja uma virada de chave desse momento ruim que ele vinha vivendo. E sobre esses aspectos meio intangíveis, entrega e não sei o quê, eu acho que assim, não é só isso, né? Não é só entrega ou intensidade, mas é muita organização sem a bola. Então eu acho que há um trabalho sendo muito bem feito, ainda é muito prematuro, ainda há o que melhorar, mas o Cruzeiro hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente viu muito coordenada essa pressão na saída de bola do Vasco, colocou muita dificuldade sobre o Vasco, Coutinho precisando se movimentar demais para tentar tocar na bola. Então o time está de parabéns, é óbvio que precisa melhorar, precisa finalizar mais e melhor para ter vitórias mais tranquilas, a gente não precisar sofrer o que a gente sofreu aqui, né, meninos? Mas feliz demais pelos 3 pontos fundamentais para a nossa campanha no Brasileirão e também na Copa do Brasil, porque acho que esse jogo traz uma confiança para esse grupo seguir trabalhando e buscar um bom resultado na quinta-feira. Pegando carona naquilo que falam os atletas, né, Rafa, Pedro, e as mais de 16 mil. Aliás, queria pedir nesse momento, gente, dominguinho vai acabar de um jeito bem agradável para todos nós cruzeirenses. 16 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim com o Samuel Venâncio, diretamente lá do Parque do Sabiá, zona mista. Dá aquela moral, deixa um like, separa 2 segundinhos aí, estamos com 10 mil likes, vamos ver se a gente consegue rapidinho chegar em 14 mil likes, porque hoje eu, o Pedro, a Rafa, todos vocês espalhados pelo mundo, não foi o time que soube sofrer não, foi a gente. Foi a gente que soube sofrer para construir esse resultado. Claro, ganhamos do Vasco, uma equipe que tem problemas, mas, gente, aproveitem o momento que o Cruzeiro conquista 3 pontos dentro de um campeonato como esse. E não quer dizer que as coisas estão todas resolvidas, nada disso, mas vamos curtir uma vitória difícil, né? O Flamengo que atropelou hoje o Corinthians enfrentou esse mesmo Vasco, empatou por 0-0. Né? Então é sempre importante. 3 pontos, mas ganhou de quem? Ganhou do Vasco, gente. É um clássico nacional. Curta os 3 pontos cruzeirenses no final deste domingo. Claro, a gente sabe o que a gente tem pela frente, né? Dentro do campo, fora do campo, mas eu convido a você aqui na Samuca TV a curtir 3 pontos, olhar para a tabela, início de campeonato, 6ª rodada, garante alguma coisa? Não, mas hoje é isso que vai ser lá no final. A gente espera que seja até muito melhor, mas é isso. Eu acho que a gente precisa de curtir um pouco e pensar. Hoje, com
com todas as questões que o Cruzeiro precisa de arrumar, e são várias, é a única equipe do campeonato, isso quem diz é o campeonato, que conseguiu vencer todos os seus jogos que foi mandante, né? Mas enfrentou quem? Enfrentou o Mirassol, o Bahia, que fez o que fez nessa rodada. Se você não viu ainda, te convido a ver que o Bahia derrotou o Palmeiras no Allianz, né? E também o Cruzeiro vencendo o Vasco. Claro, situações a serem arrumadas, mas de verdade, cruzeirense, curta esses 3 pontos e termine o seu domingo bem, e vamos começar todos nós, mais de 12 milhões espalhados pelo mundo, pensando que as coisas podem acontecer de uma forma diferente. Eu quero chamar a atenção com vocês. O Cruzeiro, ele entrou um pouquinho diferente hoje, né? O Pedro e Rafa, e a gente observou, e eu acho que isso é um trabalho do técnico juntamente com os jogadores, e se mostrou uma decisão muito acertada à medida que o jogo foi passando, que o Vasco tentou ter o corredor direito. Não teve o Piton hoje, se tivesse era por lá, mas tentou usar o corredor. Mas fala um pouco de como que o Jardim mexeu, pouco, mas o suficiente para atrapalhar um pouco essa saída do Vasco e a própria bola mais lançada pro Verratti na frente. Ô Valu, primeiro, só antes de eu poder falar aqui, mandar um abraço para um grande amigo que tá assistindo a gente aí, que é o Luiz Fernando, meu amigo aí, meu amigaço de infância. Ele tá lá com o Júnior, ele falou que eles estão no rolê lá, TV ao vivo, acompanhando a gente aqui. Então, um abraço aí, Luiz e Júnior, tamo junto. E assim, uma alteração interessante, né, do Leonardo Jardim. Naquele jogo contra o Bahia, os atacantes do Cruzeiro, né, eles eram muito mais responsáveis por marcar os 2 zagueiros, e o Matheus Pereira ficava ali um pouco por dentro para poder pressionar, fechar uma linha de passe do goleiro, ou então tentar também fechar uma linha de passe ali para o camisa 5, principalmente quando o Caio Alexandre baixava ali próximo ao goleiro Ronaldo e depois ao Marcos Felipe para poder fazer essa saída de bola. Hoje o Cruzeiro deixa muito mais o Caio encarregado dos 2 zagueiros, então o Caio, quando a bola estava no João Vitor, ele fechava esse passe no Lucas Freitas e vice-versa. Quando estava no Lucas Freitas, ele fechava esse passe no João Vitor, justamente para ter os outros jogadores, Wanderson, o Matheus Pereira e o próprio Christian, fechando ali os laterais, né? O Matheus Pereira fechando mais por dentro, Christian e Wanderson muito mais preocupados em tirar esse jogo dos laterais do Vasco, porque os 2 jogadores ali do meio campo do Vasco têm muita dificuldade na construção. Então o Matheus Pereira tinha um papel importante de ocupar aqueles espaços, mas ele não era tão exigido quanto, por exemplo, seria se tivesse que fazer isso contra o Bahia, que tinha o Jean Lucas, que tinha o Eric, que tinha o próprio Caio Alexandre. Então a estratégia do Leonardo Jardim é reter essa posse muito mais com os 2 zagueiros. São 2 zagueiros que não são tão conhecidos assim por serem construtores. O Lucas Freitas até lida melhor com isso do que o João Vitor, mas o Cruzeiro acabou tirando muito esse jogo, forçando, por exemplo, o Felipe Coutinho a sair de uma zona mais avançada. Isso é um ponto muito interessante, porque você tira um jogador com capacidade de passe, com capacidade de finalização de uma zona mais próxima ao nosso gol. Isso é um ponto interessante. E forçou o Vasco a não conseguir construir pelo corredor lateral, para aí o Paulo Henrique avançar, ou o Vitor Luiz avançarem para fazer esse cruzamento. Então a bola era muito mais esticada para o Verratti, e aí o Cruzeiro conseguia se estruturar. E aí a gente tem até que fazer aqui, Valu, um elogio ao Vidalba, que lidou muito bem. Ele tem a deficiência da questão da estatura com relação ao Verratti, mas ele conseguiu ir muito para o embate no corpo a corpo, tirar o Verratti de uma zona de conforto. Então a estratégia do Cruzeiro era muito boa. Ela tirava essa circulação dos laterais, forçava os zagueiros do Vasco a ter mais a posse da bola, e aí o Vasco era obrigado a quebrar essa bola para um Verratti, tendo que disputar o tempo inteiro com o Lucas Vidalba no corpo, e tendo, por exemplo, o Jonathan Jesus para fazer uma cobertura, o próprio Fagner. Então os pontas do Vasco também ficaram um pouco abastecidos, né? O Nuno e o Ryan. O Ryan ainda tentou ir mais pro duelo, até por ter mais estatura, mas sofreu também nesse tipo de situação, porque não recebia em uma função de mais conforto. Não recebia essa bola, às vezes, para poder arrancar, para esticar essa bola às costas do lateral do Cruzeiro. Então, muda o Leonardo Jardim a forma de marcar. Mesmo estando nesse 4-2-3-1, a função do Caio, a função do Wanderson era diferente do que foi, por exemplo, contra o Bahia e até mesmo contra o Mirassol.
Pedro já passou super bem por todos os pontos, não vou ficar repetindo aqui o que ele disse, acho que só elogiar a estratégia da comissão técnica, né? E aí não é só o Leonardo Jardim, é um trabalho de toda a comissão que estuda o adversário e modifica, né? O Cruzeiro continua fazendo uma pressão, continua jogando dessa forma, mas a estratégia é um pouco diferente. E no campo é visível que é diferente, né? Pode até, num primeiro momento, passar a sensação que o time não está pressionando tão alto ou não está pressionando tanto, mas é simplesmente uma questão de estratégia, como o Pedro muito bem explicou, e acho que foi muito efetivo, né, Valu? Assim, o time sofreu, o Vasco teve os seus momentos, principalmente na reta final do jogo, mas acho que, de forma geral, o Cruzeiro conseguiu controlar bem esse ímpeto do Vasco e sem dúvidas, de parabéns à comissão técnica por elaborar a estratégia e os jogadores por executarem. E Valu, só para fechar, você estava falando um pouco antes da gente entrar nesse aspecto tático sobre aproveitar a vitória, né? E assim, eu acredito demais nisso. Eu acho que a gente tem que aprender a desfrutar dos momentos que o futebol nos proporciona, alegrias e felicidades, porque o sofrimento faz parte, e eu não preciso falar sobre isso com o cruzeirense que sofreu muito e não abandonou o time em nenhum momento, mas o futebol também nos proporciona alegrias e momentos mágicos, e eu sei, é só a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas vamos desfrutar dessa vitória, desse grande resultado e do fato de que até o momento só o Cruzeiro conseguiu ser amplamente dominante nos seus domínios, né, na sua casa. Então, aproveitar demais essa vitória, estou muito feliz e, cara, vamos pra cima, que quinta-feira tem mais. Ô Valu, só um ponto ainda nesse detalhe, né, da questão tática. Eu fui aqui, por curiosidade, abrir no SofaScore, aí quem tiver essa oportunidade faça também o mapa de posicionamento médio do Cruzeiro. E a gente vê um Lucas Silva muito mais recuado hoje, justamente por isso. A forma de marcar era diferente. Então o Lucas, por ter um pouco mais de estatura, ele está bem próximo aqui no mapa de posicionamento médio do Vidalba. Então o Vidalba gerava esse desconforto para o Pablo Verratti na bola aérea, e aí o Lucas Silva estava ali para pegar e para ganhar essa segunda bola. E também o Lucas Silva muito mais próximo da defesa para ajudar nessa construção, para tirar o Cruzeiro ali da defesa. Então a gente pode observar, porque é até uma discussão que existe muito, né? O Leonardo Jardim, ele não tem padrão, ou ele não varia o padrão, ele variou. Hoje ele mudou a forma do Cruzeiro marcar. É necessário a gente entender que nem sempre uma alteração e uma variação, ela vai existir se você mudar toda a formação. O Cruzeiro pode jogar num 4-2-3-1, mas ele pode se defender de diferentes maneiras. Ele pode defender no 4-2-3-1, ele pode defender no 4-4-2, que foi algo que aconteceu dentro da partida, quando o Vasco conseguia avançar um pouquinho, mesmo dentro do seu campo, o Cruzeiro alterava essa formação, né? Passava a se defender num 4-4-2. Então, só para fechar essa parte aí da questão tática e de uma alteração interessante que o Leonardo Jardim fez no Cruzeiro hoje. Boa, são mais de 17 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV, muito obrigado. 11 mil likes, vamos ver se a gente consegue chegar aí em 14 mil likes. Deixa eu registrar algumas participações aqui com a gente. O Leone tá falando que vaze, o Pedrinho falando que o Dudu vai vazar. Bom que ao menos coloquem ele em alguma troca ou algo assim. Seguindo, registrando mais participações, o Davi falando, bola fora demais do Pedrinho, falta de profissionalismo, aí ainda daquela situação do Pedro Lourenço antes da partida acontecer. O Raul dizendo, Dudu tem que ser recuperado, Matos tem que sair. Mais uma participação aqui na Samuca TV. O Arlen falando, cala a boca e abre a carteira, Pedrinho. A mensagem do Arlen. E finalizando essa rodada de participações, o Marino falando, boa noite, é uma vergonha o Cássio não ir pro banco, tá vendo? Aí antes do jogo, ó. Por isso que o futebol, quando a gente fala, né, o Pedro e Rafa e todos que estão aqui com a gente, que a cada semana, principalmente num calendário tão espremido, o Cruzeiro fechou o mês de abril. Da melhor maneira? Não. A gente falava que foram 8 jogos nesse mês de abril e o Cruzeiro acaba vencendo 2, empatando 1 e perdendo 5, tá? Mas em termos de campeonato brasileiro, a coisa tá legal pro Cruzeiro no momento. A cada novo jogo, este grupo tem a oportunidade de provar. A gente não quer tá certo sendo torcedor do Cruzeiro. O Cássio, que veio pro Cruzeiro, estava no momento em baixa,
todo mundo sabe disso, mas é um cara que falou que tem vontade, que estava vindo aqui pro Cruzeiro, não era para aposentar. Esse é o alto nível do Cássio. Claro, adianta fazer só essa partida? Não, mas ele depende de um conjunto também, mas tem a questão que o jogador precisa de fazer a autocrítica. E eles são privilegiados, Pedro, porque a cada semana eles trabalham em um clube que dá todas as estruturas possíveis. Eles não têm que se preocupar se o clube vai pagar, porque isso aí o Cruzeiro cumpre. Eu sei que é obrigação, tá, pessoal? Mas a gente vê, não precisa nem de ir muito longe, na nossa cidade mesmo, que não é uma coisa normal dos clubes manterem os pagamentos em dia. Estrutura, cara, não falta nada. Não falta nada. Então o mínimo que esses caras têm que dar é uma dedicação. Vão ter problemas de deficiência técnica? Sim, vai acontecer. Mas o que a gente quer é que esses caras nos provem ao contrário do que eles estão mostrando em campo. Ninguém tá certo. Se todo mundo render pelo menos 70% do que é capaz neste elenco do Cruzeiro, cara, a gente vai começar a construir um time chato de ser enfrentado. Não tô falando um time para ser campeão, não, mas um time difícil de ser batido, né?